Sabemos que existem muitas teorias sobre a criação do universo. Já fizemos alguns vídeos sobre este assunto em nosso canal, inclusive mostrando que os dois hinos da criação no livro do Gênesis são bastante simbólicos, mas repletos da mais cristalina das verdades. Deus é o Criador de todas as coisas e os primeiros pais se afastaram dele por livre e espontânea vontade. Já mostramos que a evolução, ainda que seja uma teoria com vários pontos fracos, mas bastante interessante, tem mais condições, segundo a probabilidade científica, de se encaixar na teoria de que um ser superior criou todas as coisas, do que na teoria do mero acaso. A evolução seria um dos mecanismos de Deus para a criação continuar se desdobrando ao longo do tempo. Aliás, é praticamente impossível, inclusive matematicamente falando, que a evolução tenha acontecido dentro da hipótese do universo criado por acaso. Mas sem entrar na polêmica da evolução, vamos mostrar neste vídeo algumas descobertas interessantes da ciência que têm reforçado a tese do design inteligente. A tese que afirma que o universo não foi feito por acaso e que toda a complexa e perfeita ordem da criação estampada na natureza indica de forma sistemática e coerente a existência de um ser superior como autor de toda esta mesma criação. Ao contrário do que já foi apregoado por quase 2 séculos, cientificamente falando, existem evidências de inteligência na vida e no universo. Não se pode falar hoje em dia de que o Big Bang ou qualquer hipótese sobre a criação do universo possa envolver a questão do acaso como força motriz. Este universo, tão perfeito e ordenado, não pode ter sido obra do acaso. Isso não é achismo, é probabilidade matemática, inclusive. Vale dizer que não é de hoje que os cientistas procuram pistas do autor deste universo ordenado e perfeito. Galileu Galilei, célebre físico e astrônomo italiano, disse há mais de 400 anos que a matemática é o alfabeto que Deus utilizou para escrever o universo. A mesma matemática, aliás, que se dedica a provar que tudo no universo segue uma lógica. Mas foi ainda antes, na Idade Média, que outro italiano, Leonardo Fibonacci, decifrou parte deste alfabeto. Ele descobriu um padrão numérico que se repete em quase tudo na natureza. Em homenagem a ele, o padrão passou a ser chamado de sequência de Fibonacci, uma sequência lógica de números que pode ser expressa em formas geométricas. Em cada quadrado podemos construir arcos, e estes arcos podem ser ligados. Grosseiramente falando, quando se consegue ligar um arco ao outro em sequência constante, temos o formato de uma espiral, conhecida como a espiral de Fibonacci. E essa espiral aparece em diversos lugares em nosso cotidiano, como na orelha humana. O formato de nossa orelha é exatamente como nesta espiral. Esse formato aparece na concha do mar, nas galáxias, nos furacões, nas ondas do mar, nas pétalas das rosas, na distribuição das sementes no girassol e até nos hexágonos da casca do abacaxi. Mais uma comprovação matemática da existência de uma mente inteligente por trás da criação
seria o chamado número de ouro ou proporção áurea, representada pela letra φ. O número de ouro também é representado pelo número 1,618. Ele está presente na construção de uma das obras mais importantes da antiguidade, o Pártenon. Também foi usado por Leonardo da Vinci na Mona Lisa, o quadro considerado o mais famoso do mundo. Está presente nas asas da borboleta e até nas medidas do corpo humano. De tudo na natureza, o que mais surpreende os cientistas são as células, as chamadas unidades básicas da vida. São as menores partes que compõem todos os seres vivos, vegetais ou animais. O corpo humano é formado por cerca de 100 trilhões de células que dão origem a tecidos e órgãos. Diante das mais recentes descobertas, não existe a menor possibilidade de que a existência da vida seja um mero acidente, um acaso da evolução do planeta. As células são complexas demais e só poderiam ter sido criadas de propósito por um ser inteligente. As células poderiam ser comparadas a microscópicas fábricas, com seus veículos e máquinas, produzindo e trocando com as células vizinhas os elementos fundamentais à vida. Tudo coordenado através de uma espécie de computador central, o famoso DNA. O DNA é um conjunto de informações genéticas que definem as características dos seres vivos. Em um ser humano, é ele que define a cor da pele e do cabelo, o sexo e o formato do rosto, dentre outras características. São 6 bilhões de informações condensadas em uma unidade microscópica assustadoramente eficiente. Em outras palavras, o DNA é o mais avançado código já encontrado. Tal molécula demonstra cada vez mais evidências capitais de que um ser superior programou todos os seres vivos através deste código. É o software da vida. Todo software ou programa de computador possui códigos, e esses códigos, sabemos, têm como origem mentes inteligentes. No caso em questão, um ser superior que criou o universo. E o mais interessante, nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores identificou uma sequência de números que se repete constantemente no DNA humano. Seria, na realidade, uma verdadeira assinatura de Deus. Ao considerar a carga dos elementos químicos de um DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Em uma tentativa de decifrar essa repetição numérica nos códigos do DNA, substituíram esses números pelos seus equivalentes em hebraico. Acontece que o hebraico é muito antigo. Em hebraico, a língua oficial de Israel e das Sagradas Escrituras, os números eram representados por letras, pois o sistema decimal numérico que utilizamos atualmente não era usado na Bíblia hebraica. Os capítulos, versículos e até as páginas eram sinalizadas por letras hebraicas. Acontece que a sequência numérica 10, 5, 6 e 5 foi transcrita para as seguintes letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. O resultado corresponde à palavra Javé, que significa Deus em hebraico. Em Êxodo capítulo 3, verso 14, Deus revela a Moisés exatamente este nome, quando diz ao hebreu: eu sou aquele que sou. Enfim, o que podemos concluir é que cada vez mais, diante das descobertas científicas que são reveladas, os argumentos do design inteligente são reforçados e a assinatura de um ser superior
fica cada vez mais nítida. Cabe agora a cada um, em particular, dar o seu parecer, diante inclusive da filosofia e da teologia, com base nesses incríveis dados científicos. Bem, gente, são dados espetaculares com fundamentação científica. Deixem nos comentários a opinião de cada um de vocês. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.